What happened? What happened? Tá. Acho que já entrou. Nossa, essa luz do caçamba. Oh my gosh. Vamos arrumar enquanto as pessoas vão entrando. Tá. E daí... Tá, o que eu queria fazer é o seguinte. Vou ver se eu consigo aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Por favor, se estão ouvindo, me deem um ok. Me deem um ok se tiver tudo certo com o som. Oh my God. Pessoa planeja toda. Boa noite, Juju! Muito frio hoje. Eu tô com muito frio. Não sei você, mas eu tô com muito frio. Seja bem-vinda. Então, para quem não me conhece, meu nome é Vanessa. A maioria das pessoas me conhece por Vanessa Nixai, né? Mas. Ou Vani Nick também, né? Uta, que essa gambiarra aqui não tá dando certo. Tá. E eu sou uma professora de balé, eu sou professora numa agência de modelos, então eu dou aula de andamento e postura e passarela, né? Então, as modalidades aí da passarela. Eu sou designer de interiores já há muito tempo. E eu sou uma pessoa que passou por muita coisa nessa vida. Então, aí normalmente as pessoas dizem assim: ah, eu sou locutora também, né? Além de ser modelo, professora de modelo. Olha ai, o inverno é muito chique, né? Ai, gente, olha só. A pessoa cheia de roupa, com a garganta tapando até os S, mas é assim. E aí, algumas pessoas me perguntam a respeito da minha jornada, né? Por que que você tem tanta profissão? Ou por que você resolveu fazer tanta coisa? Enfim, elas estranham, mas a verdade é uma só. Eu sou uma artista antes de qualquer coisa, né? Eu sou uma artista porque eu me considero uma artista e eu sou uma artista porque eu sou reconhecida por um sindicato que eu sou artista, tá? Então eu sou artista profissional, né? Não é amante profissional, não, é artista profissional.
E aí, mas essa artista veio aos trancos e barrancos acontecendo, né? Minha vida foi sempre assim, aos trancos e barrancos. E aos poucos eu fui me descobrindo. Na verdade, eu comecei, né, a vida lá. Ai, não acredito! No teu coração, que saudade, guria. Gabi, que saudade. Cara, você não tem ideia das fotos que eu tenho aqui. Você não tem noção. É, E eu fui me descobrindo ao longo da vida. Eu entrei numa faculdade normal, como uma pessoa normal. Eu entrei fazer administração, é, com ênfase em comércio exterior, óbvio, né? Não podia ser só uma administração, tinha que ser com habilitação em comércio exterior. Gostava, até que gostava, ia bem, né? Não é nada assim preocupante, mas não era aquilo, né? Eu nunca me imaginei dentro de um escritório fechado, sabe? Assim, batendo ponto e tal. Muitos anos da minha vida eu fiz isso, né? Durante muitos anos eu fiz isso de entrar no escritório e bater ponto e tal, né? Ser funcionária, mas não era essa a minha meta. A minha meta era ter uma profissão que me permitisse é, horários flexíveis, porque eu tinha na época, na época que eu mudei completamente assim de função, digamos, eu tinha um filho. Depois veio a dona Ariri. Mas eu não era para mim essa coisa. Eu sempre fui esportista, né? Eu faço balé, fazia balé já com 3 anos, já numa escola renomada. Depois eu fiz um teste para o Teatro Guaíra, passei no teste, não entrei, não sei porquê. Coisas da minha mãe, eu acho, minha mãe, meu pai viajava muito e tal. Mas eu me lembro de falarem muito do meu colo de pé. Então, eu fui com o balé até hoje, né? Até hoje eu estou com o balé. Claro, eu parei durante um tempo, porque a vida adulta é um pouco complicada, às vezes você tem que ganhar dinheiro, né? E aí você deixa de fazer o que não dá muito dinheiro. Vou falar uma coisa para vocês, assim, balé não dá muito dinheiro, né? Professora de balé, assim, talvez dona de academia, não sei, né? Mas como professora de balé é difícil, assim. Então hoje eu tô aqui por dois motivos. O primeiro é porque ao longo da estrada eu conheci uma pessoa, me foi indicada uma pessoa que vem transformando a minha vida. E o nome dela é Alda Colombo. Quem é a Alda Colombo? No momento, ela é o meu norte. Porque devido a alguns fatores pessoais que eu não queria trazer hoje, porque hoje é um dia de alegria para mim, é, eu acabei deixando a moral cair um pouco, né? É, esses cabelos vermelhos deixaram de ser vermelhos, passaram a ser muito brancos, devido a algumas preocupações pessoais. E, e aí eu fui me perdendo ao longo desse caminho. Então, com relação à parte de design, é assim, eu sou formada em design de interiores, eu sou técnica,
tá? Na minha época, lá atrás, na minha época de profissional, não tinha essa história de tecnólogo, né? Não, não existia a faculdade de design de interiores. E tinha uma faculdade em São Paulo que tinha ligada. Bom, uma matéria de arquitetura, né? Mas não tinha um curso. Aqui no Paraná não tinha um curso voltado exclusivamente para essa área. Então, existe uma escola de. é, como na época, como é que eu achei essa. Profissões inovadoras. Olha só, profissões inovadoras. Naquela época já estava assim, como profissões inovadoras. E, e aí eu resolvi entrar nessa área e, e me formei então como designer de interiores. Tenho diploma, sim, tenho diploma, mas mais que isso, eu tenho uma carreira, né? São mais de 10 anos trabalhando nessa área, faço projetos até hoje, né? Profissão base, é, mas tenho vários projetos em revista, publicados e tal. Ganhei prêmio como melhor, acho que foi da revista, foi um concurso com 157 instituições na época do Brasil inteiro. E eu fiquei em quarto lugar como novo talento do design brasileiro. Bem legal, né? Para mim, na época, foi bem bacana, porque eu estava no primeiro ano da faculdade e eu já, né, me lancei no mercado com uma revista, um projeto publicado numa revista. Oi, Gil! Um beijo, amore! Obrigada, viu, por se identificar e estar aqui comigo. É, mas, e daí deu um boom, né? Quando você aparece numa revista, é muito interessante, porque aí você passa a ser um profissional visto com outros olhos, né? O cliente gosta de ver. Gil, me dá um ok aí, Giovana. Se tá o áudio tá ok, se a imagem tá ok, por favor. É, e daí, mas não era exatamente. Eu trabalho com isso e tal, mas o meu amor mesmo é pelo balé. E aconteceu de quando meu pai faleceu, eu pirei, pirei completamente, completamente. Eu tinha minha mãe ainda para cuidar, mas eu perdi o chão, assim, perdi o chão mesmo. E o que me resgatou? O balé, né? Então eu voltei para a sala de aula, para retomar uma carreira que há muito estava parada. É, e e aí veio de bomba, assim, né? O balé entrou de vez na minha vida para ficar, tanto para fazer quanto para dar aulas. Então, eu já dei aula. Nossa, eu já dei aula em muito lugar, gente. Não vou falar porque, nossa, em escola, eu já dei aula em escola
é, regular, né? De matéria normal e tal. E já dei em academia também, já. Então eu já experimentei, mas assim, trabalhar como professora de balé para mim é mais hobby do que qualquer outra coisa. É por puro amor, mesmo, por puro amor, porque o que se paga um professor, digam os professores todos, é absurdo. Mas é uma arte que resgata você das profundezas do inferno. Então hoje eu tô aqui, primeiro para cumprir com a minha meta, com a minha mentora, que é a Alda Colombo, de fazer esse, esse me arriscar, né, nessa tal da live, que é, não, para mim não é difícil falar. Eu sempre falei muito bem. Eu falo muito, né? Porque em todas as profissões, em todas as minhas profissões eu preciso falar muito. Como designer eu preciso falar muito, porque eu preciso falar com o cliente, eu preciso falar com o empreiteiro, eu preciso falar com o mestre de obra, eu preciso falar com o pedreiro, eu preciso falar com o eletricista, eu preciso falar, né, com um monte de gente. E como professora de balé, eu preciso falar com um monte de aluno, né? Inclusive, hoje eu coloquei uma foto no meu Facebook de uma das minhas turminhas de um dos colégios. Saudade, saudade de uma sala de balé, né, minha filha? Saudade, né? É, e como professora né, no curso de modelo também eu falo pra caçamba, apesar de falar a minha área ser mais a parte de corporal, né? Mas é necessário eu falar, eu acabo falando sobre muita coisa do mundo da moda e, enfim, eu acho que todo modelo tem que ter esse conhecimento básico que eu passo para eles. Mas o outro motivo é porque hoje é o dia da bailarina! Êêê! E eu queria dedicar esse vídeo a algumas pessoas, assim, é, algumas pessoas que fizeram parte ou fazem parte da minha jornada no balé. Eu queria agradecer, eh, que, por incrível que pareça, num dos grupos de WhatsApp lá que a gente tem, eu participo de um movimento chamado Juntos pela Dança. Isso é nível nacional. E aí comentaram sobre um professor, que foi professor meu, que é o Jean Piaget, e a Maria, que era a partner dele. Gente, eu era muito pequena, mas eu lembro muito, assim, muito deles, assim. Eu lembro, se eu fechar os olhos, eu me transporto, me teletransporto para a sala de trocar de roupa, né, pro vestiário, depois da aula. Eu tirando a meia calça, que eu não queria ficar de meia calça, né? Porque a meia calça no calor ela incomoda, né, gente? Vamos falar a verdade. E a pessoinha tinha 3, 4 anos, então a perninha era curta. Eu tirava uma perna, passava por dentro do cavalo do colã e tirava a outra perna. Pronto, tirei a meia calça sem precisar tirar o colã. Isso é Isso é bailarina, é, como dizem, hoje é bailarina Nutella. Eu sou bailarina
é velha, né? Não tem outro jeito. É assim, bailarina de raça mesmo. E eu fazia sapateado. Até hoje eu tenho o meu sapatinho. E eu acho que o Jean Piaget deixou a minha mãe comprar um sapatinho vermelho, porque é parecido com o da Dorothy, né? E e aí, ali é que nasceu o meu amor pelo balé. Assim, foi, foi ali, foi ali. Hoje, olhando para trás, assim, foi ali. Então, Jean, hoje já, acho que ele já não dá mais aula e nem tá mais em Curitiba, mas eu agradeço muito. A gente tem, eu faço parte da comunidade dos alunos do Danjô de Curitiba. E aí eu reencontrei, na verdade não, porque ela é contemporânea a mim, mas não na mesma classe. A maravilhosa Kelly Lotz, que fazia parte também da companhia do Danjô. Então, era muita gente boa, assim. Eu lembro da sensação de dançar pelo Danjô no Teatro Guaíra. E eu tinha o quê? 6 anos de idade. 6 anos, naquele baita daquele palco maravilhoso. Então, não adianta, tá dentro de mim. Tá dentro de mim mesmo. E depois, eu agradeço Aline Miyazato, minha mestra, é, a tia Ivete, e ela sabe por quê, eu não preciso falar, isso é um amor eterno. E todas as bailarinas maravilhosas, meu Deus, Letícia Miguel, que foi encantadora comigo, uma menina. Tem a idade do meu filho. E quando eu voltei, a gente volta no tempo mesmo, sabe? Não é assim, você fez 10 anos de balé, eu fiz 10 anos de balé. Então você já vai pro corpo de baile. Não, a gente trabalha muito a humildade como bailarina, né? Que a gente tem que reconhecer que o corpo parado, ele acaba enferrujando mesmo. Na verdade, eu tô sentindo muito isso agora, né, nessa pandemia, porque eu tinha ficado afastada do balé 2 anos. É um ano e pouco, né? Porque eu tava grávida, quando eu descobri que eram gêmeas, eu fui até o quinto mês, mais ou menos, quinto, sexto mês. Mas como eram gêmeas, daí eu tive que entrar com um afastamento de todas as atividades, porque eu corria risco de de um parto prematuro. Então, bailarina não dava para ser com carregando dois seres humaninhos, né? É, E agora, na quarentena, que já virou centetena, né? É, Eu tinha voltado ativa total, tanto para dar aula quanto para fazer a minha aula. E no final das contas me aparece esse vírus maledeto e estraga com o nosso ano inteiro, assim, né? Porque tem uma preparação anual, né? O balé é como a escola, né? Tem o professor, coordenador, ele já planeja todas as aulas que vai ter e quando que vai ter espetáculo e tal. Então, hoje eu estava falando para o meu filho agora há pouco que hoje seria um dia que
se eu tivesse dando aula nas escolas, seria o dia que as minhas bailarinas iriam ter alguma surpresa e ganhariam alguma coisinha. Eu sempre fiz questão de fazer no dia da bailarina uma aula diferente para elas, para mostrar ah, como é importante, né? Como é importante elas se interessarem por essa arte e desenvolver nelas o amor pelo balé, né? Que é a função do professor de baby e iniciante, assim, né? Se a criança não se encanta quando criança, é, é difícil se encantar quando adulto. Pode se encantar de ver, mas talvez não de fazer, porque daí vem aquelas travas mentais que a gente tem, né? De eu não posso, eu não consigo, isso não é pra mim, eu já passei da idade, não vou conseguir, vão tirar sarro, isso, aquilo, aquele outro, e acaba deixando pra lá. Assim como tem o contrário também, tem gente que queria, quando criança, ser bailarina e não foi incentivada, porque na minha época, o balé era meio elitizado. Eu acho que até hoje ele é meio elitizado. É, mas na minha época era muito. Então, ou você fazia Guaíra, que era aqui em Curitiba, era né, o topo do topo, e aí você tinha que passar por uma seleção, né, por uma prova. E ou então teus pais tinham que ter dinheiro para pagar uma academia de balé, né? Eu fui abençoada. Eu fui muito abençoada, mas a minha mãe não entendeu isso. Porque eu fiz o teste no Guaíra e passei. E aí, sabe, aí também era outra época, né? Eu não entendo, porque minha mãe era uma pessoa muito à frente do seu tempo e, e de repente não deixar a filha fazer balé, porque era muita exigência. Na verdade, o Guaíra tinha muita exigência, assim. Você não podia entrar numa aula com uma meia furada, de jeito nenhum, esquece. Você não faz aula com meia furada, meia rasgada, é, sapatilha suja, não adianta, você não vai fazer. Então, era bem rígido e também cobrava bastante, né? Até hoje é assim. Bailarina do Guaíra faz todo dia. Talvez esse tenha sido o impedimento, porque a minha mãe tinha outros filhos e tinha negócios para cuidar e de repente não dava para me deixar no Guaíra naquela época. Então, como o Danjô era pago, era uma escola particular de balé, mas tinha o mesmo nível técnico, eu acredito plenamente nisso, principalmente hoje, na minha maturidade, que era bem. As aulas eram bem formuladas. Ela preferiu me colocar no Danjô. Eu agradeço muito, porque eu conheci muita gente lá dentro, tenho história lá dentro, e é mais uma história aí para minha, né, para o meu livro da vida, né? É, e eu agradeço a Deus pelo dom que Ele me deu de amar essa arte. Porque às vezes eu dou uma de louca e faço umas lives
Aonde eu tô fazendo passos de balé. Gente, em casa é muito diferente, tá? Deixa eu abrir um pouquinho aqui. É muito diferente você estar na academia e você estar em casa, num local que não foi pensado para isso, sabe? Que não foi programado, que não tem barra, que não tem o linóleo, que de certa forma perigoso, né? Eu vi uma live com a. Meu Deus, com a. Ai, caçamba! Eu tô com a Carol Borba na minha cabeça, não consigo tirar. Mas eu com a bailarina do Municipal. Meu pai do céu, como é que você pode esquecer uma coisa dessa, Vanessa? Mas enfim, ela falando que ela tentou fazer e assim, nos primeiros exercícios que ela tentou, ela caiu na cozinha da casa dela. E, e quando ela caiu, ela falou: não posso me machucar, eu sou a primeira bailarina, né? A pandemia vai acabar, eu vou voltar para a companhia, e daí? Como é que machucada não vou poder? Então, diz que ela parou totalmente, não fez mais, durante 3, 4 semanas que ela não fez mais nada de balé, mas assim, quem faz balé é uma coisa que parece um bichinho que corrói a gente, sabe? Fica assim, ai, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. E tudo a gente vê possibilidade de fazer, em tudo. Então, assim, com as minhas filhas, quando eu tô brincando com elas, eu tô vendo a possibilidade ali de repente, ensinar para elas um plié. Ou com a mais velha, de repente, a gente tá fazendo alongamento e trabalhando abertura e não sei o quê. E até também para lembrar dos passos, né? É, eu, eu, eu tenho curso de nomenclatura de balé. pe- é, Ai, meu Deus, que hoje a minha cabeça tá. Uó. Mas depois eu vou colocar na descrição por onde eu fiz a nomenclatura. É interessante a nomenclatura. Você acha a nomenclatura? É, bom, nós temos diferentes vertentes do balé, né? Então, aqui a gente tem uma mistura de tudo. Eu diria que é bem difícil encontrar assim uma escola que, na verdade, hoje em dia né, já não, o povo já liberou geral, entendeu? Mas você chegar na escola e perguntar qual é o método que vocês usam. E a pessoa responder, nós usamos o Vaganova, né? O método russo. Nós usamos Royal. É, nós usamos o método cubano. Então, existem vários métodos diferentes e as nomenclaturas são diferentes. É, Aí eu vou aproveitar e vou fazer um merchan free, tá? Lele, ó, te love you. Lele é Leandro, meu professor, lá na quebra. De vez em quando a gente quebra e vai lá com o Lele para ver se ele conserta as coisas, né? É, Deixa eu mostrar aqui. Tem de tudo, tem nesse livro aqui tem a terminologia da dança e é bem bacana porque é, Toshiko Kobayashi, bailarinas que conhecem a
sapatilha, sabiam que vem da Toshio Balayashi, que era uma excelente bailarina? Blá, 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 Leandro Vieira, tá aqui o nome do meu prof, no livro da Regina Kotaka, que é esse aqui, ó. Esse livro aqui, tô fazendo merchan pra Regina Kotaka e pro Leandro Vieira, porque ele deve ganhar uns 10%, viu? Escreveu junto, tem direitos autorais. Esse livro aqui, gente, é maravilhoso, maravilhoso. Ó, vou mostrar aqui, eu tô no Insta, tá? E aqui tô no Face. Esse livro, ele mostra algumas posições. Olha lá, ó. Posição de balé e embaixo ele vai te dizer o que que é, qual é o nome, né? No centro, os movimentos do centro, como é que é distribuído e tal. Então, esse livro é bem bacana para quem gosta de nomenclatura, saber, e é importante porque quando a professora a gente descanta, né? Mas quando ela fala, tipo, à la seconde, né, a gente já sabe o que que é. Derrière, a gente já sabe o que que é. Tem que saber, pelo menos isso tem que saber, né? Coupé devant, coupé derrière. Então, essas coisinhas, elas são... o balé não é só chegar lá e fazer o pliézinho e sair dançando, né, bailaristicamente, né? Chega lá, faz uma pirueta, uau, eu sei fazer uma pirueta. Tem uns troços aí que nasceram fazendo, acho que faziam pirueta dentro da barriga da mãe, não é possível. Porque é que nem a minha filha é uma, porque ela, não é possível, ela fazia pirueta dentro da minha barriga. Porque ela é uma pirueteira, ela sabe fazer pirueta numa boa, na meia ponta e na ponta sai tinindo. Tem gente que leva anos para desenvolver a técnica, talvez, de fazer essa pirueta. Então, não é fácil, não é fácil. Em algumas lives eu já falei, quer fazer balé? Faz uma aulinha comigo. Vai ver que vai dizer que balé é fácil. Academia é fácil, amor. Chegar lá e fazer os pezinhos lá, e tiro de letra, entendeu? Eu fazia leg press de 170, 180 quilos, tranquilo. Musculatura não é à toa que eu tenho as coxas do tamanho que eu tenho, né? Mas foi uma época marombada da minha vida que ficou para trás. É, e com relação ao balé, então hoje, como dia da bailarina, eu deixo um convite para vocês. Que vocês procurem por essa arte. Procurem, já que a gente está nessa quarentena, centetena, sei lá o quê, que às vezes a gente já tá de saco cheio de assistir filme, de ver série e tal. Gente, procura alguma peça de balé para assistir, que vocês vão ficar encantados, encantados. E aí, quem sabe surge aquele, né, aquela palpitação no coração, assim, né? É bacana. É, E se bater, fala comigo. Manda um direct pra mim, manda uma mensagem pra mim, manda pelo Facebook, manda pelo Insta. Entra na minha página lá, Vanessa Sincera, no YouTube, e fala lá pra mim que você viu alguma coisa de balé, se encantou e o coração bateu forte. Ou
que você tá procurando fazer, vocês vão ver que é mágico, gente, porque o balé me tirou da depressão. Na- Quando meu pai faleceu, o balé me tirou da depressão. Eu estava numa depressão profundíssima. E porque minha cabeça não parava, né? Minha cabeça pensava mil e uma coisas a respeito da situação do meu pai, o que que a gente estava passando e por que que a gente estava passando, por que que um cara que nunca bebeu na vida, assim, não que nunca bebeu, mas não bebia constantemente, não fumava constante. Acho que meu pai nunca fumou, acho que ele deve ter fumado charuto, cachimbo, sei lá, alguma coisa assim. Mas depois, depois dos anos 80 acho que nunca mais eu vi meu pai. Depois dos anos 80 é ótimo, porque daí foi que eu nasci, né, amor? Não, burra, não fala a tua idade, monga. É, teve um câncer de intestino metastático de fígado. E aí, putz, daí eu entro nessa pira, porque a minha mãe estava fazendo tratamento de câncer de mama. Uhum. Quando a gente descobriu o câncer do meu pai. Então, os dois tiveram câncer ao mesmo tempo. Eu sou a mais nova. Eu fui a que fiquei em casa. Ah, fiquei porque quis e pensando nos meus velhinhos. Eu sempre pensei, engraçado isso, mas eu sempre pensei que eu não teria meus pais por muito tempo, porque eles já me tiveram com uma idade avançada. Olha só que loucura. Eu me lembro nossa, Sabine, lembra lá no Colégio Adventista? Então, eu lembro de pensar isso, assim, que a mãe das minhas amigas era 10 anos mais nova que a minha mãe e, e que eu iria ter eles por menos tempo do que os meus irmãos, por exemplo, porque eu tenho 10 anos de diferença acima de mim, né? É dos outros, então, mais. Eu tenho mais 5 irmãos, então é muito mais, é uma diferença de idade muito grande. E, e aí, é, como eu pensava que eu não ia ter eles por muito tempo, então eu resolvi aproveitá-los inteiramente, né? E acabei ficando. Me casei e acabei ficando. E acabei cuidando dos velhinhos, mas não é que o meu pai e a minha mãe me escolheram, não é assim. Então eu quero deixar um registro aqui forever, forever e for anybody, ok? Então assim, meu pai comprou uma casa com puta de um terreno. E aí, quando ele comprou essa casa, ele falou assim: bom, quem quiser construir, papai ajuda. Dos, dos irmãos, a única que ficou fui eu. Tem um terreno. Hoje eu habito essa mesma casa, que foi a casa dos meus pais. Então, você cuidou deles porque você estava aí. Mas todos tiveram a oportunidade de ficar, tá? Não ficaram porque não quiseram. Porque tem um terreno enorme. Isso aqui podia ser um condomínio, gente. O terreno da minha casa pode ser um condomínio, sério. Dá para fazer pelo menos mais uns 3 sobrados lá para trás. Então,
Tem gente que acha assim, né? Ah, não, é porque ela cuidou, porque ela ficou. Não, eu resolvi puxar a rédea da vida e dizer: não, eu vou ficar. Porque os meus pais vão envelhecer e eu quero aproveitar o máximo que eu puder deles, porque eles não são eles são eternos, mas não em terra, né? E, e isso me permitiu ficar. Meu marido nunca teve problema com meu pai, aliás, meu pai amava meu marido, minha mãe também. E os meus filhos cresceram com os avós, que é a coisa mais gostosa. Eu sinto muito agora as gêmeas, né? Porque as gêmeas vieram depois de 14 anos. Depois de 14 anos que eu tive a minha segunda filha, eu consegui engravidar de novo. Sem, sem tratamento nenhum. Muito pelo contrário. Mas isso eu falo outro dia para vocês. Mas foi sem não teve tratamento nenhum. Eu engravidei de gêmeas. É, com a idade, olha só como são as coisas. Com a mesma idade que a minha mãe me teve. Sabe que é um sinal? Não sei. Só sei que elas vão ser bailarinas, elas querendo ou não. Na minha casa é assim. A minha. E isso é uma coisa que eu sinto falta, assim, delas não terem avós, né, pra estar com elas, pra brincar com elas. É coisa que a minha filha e o meu filho mais velho tiveram e fez a diferença na vida deles, tanto para bom quanto para mal, claro, porque perder, perder o vô e a avó é, é punk, né? É punk. Então tem esses dois lados, tem esses dois lados. É, mas realmente elas vão ser bailarinas, sem opção. Primeiro, porque elas vão ver, eu vou continuar fazendo balé. Tem um vídeo de umas senhorinhas fazendo balé, é, que é a coisa mais linda desse mundo. Elas estão a caráter, vestidinhas, bonitinhas, fazendo a aulinha lá, mega lindas. Sou eu, sou eu. Eu vou. Aline Miyazato, tu vai ter que me aturar. Vai ter que me aturar. Academia de Balé Quebra-Nozes, melhor academia de Curitiba. Então, assim, povo de lá, Loren, vai ter que me aturar, velhinha. Minha filha também, ela é atriz de musical, tá se formando, né, esse ano, mas voltou pro balé também. Eu dei um tempo para ela. Ela fez um ano de judô, judô ou karatê? Acho que karatê. Ela fez um ano de karatê. E aí ela pediu para voltar pro balé. Eu falei, isso mesmo, é isso mesmo, volta pro balé. Então, o balé, o que que ele faz? O que que eu queria deixar de mensagem hoje, que é o dia da bailarina? Que o balé é uma arte de amor. Você tem que ter muita paixão para fazer, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você se colocar. Isso eu tô falando para os adultos. Para a criança é a melhor coisa que existe. Eu tenho uma falha na minha coluna vertebral
que fica na parte do L, né? Das L's aqui. Que eu não tenho uma das vértebras. Na verdade, eu tenho, mas ela tá atrofiada. Então, dá pra, quando você passa a mão nas minhas costas, dá pra sentir um buraco, assim. E aí, eu fui descobrir isso quando eu quebrei. É, um pouco aprontadeira, menina. Quando eu quebrei meu cóccix. Uma corrida de cavalo. E aí eu fui pro pronto-socorro, mas eu já era super conhecida lá no pronto-socorro Alto da 15. Eu chegava lá, eu já dizia, oh, sei o quê, trouxe a Vanessa aí de novo. Porque, né, a pessoa vivia quebrando as coisas. E aí o médico falou, ela tem uma vértebra atrofiada, ela podia ter perdido em altura. É engraçado, porque eu já tinha passado de 1,60 1,62, eu acho, na época. Daí minha mãe falou: "Ai, ela faz balé, será que é?" Aí ele falou: provavelmente o balé deve ter contribuído para que ela continuasse crescendo normalmente, porque essa vértebra podia ter deixado ela com sequelas. Então, olha a importância para mim do balé, né? Balé conserta pezinhos. O balé ajuda nas posições das pernas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que falou que fez balé porque tinha as perninhas tortas e para não usar aquelas botinhas, né, de para endireitar o pé, é, ela foi fazer balé. Então, olha como o balé é importante. Na fase de criança, ela é importante e a gente tem que cuidar dos dois lados, né? Então, é muito importante porque vai trabalhar. Bom, primeiro você começa pela ludicidade, porque é um mundo de fadas e maravilhas, né? Para as crianças, para as meninas, para os meninos. É um mundo de pura fantasia, de alegria só, né? Se tiver uma boa professora. Mas vai ensinar também é, postura, vai ensinar a ser organizado, vai ensinar a ter método, porque entra na sala de balé. Eu digo que a academia ela é um templo. Para mim, ela é um templo. Então, quando eu entro lá, existe todo um ritual. Bailarina tem ritual, tá? Eu vou dizer assim para você, quando a gente entra antes de entrar no palco, se eu tenho alguma mania antes de entrar no palco, a mania é olhar se meu coque está certo, né? Se as minhas sapatilhas estão bem colocadas, se não tá doendo nada, se tá tudo bem, faz lá os exercícios de aquecimento antes de entrar no palco, mas principalmente a concentração. Então, o balé trabalha com a concentração da criança desde pequenininha e vai formando uma memória corporal, né? Vai dando é, a, a criança começa a perceber o seu próprio corpo, né? Uma coisa é a minha filha, ela se acha pequena, mas ela não é. Então ela disse assim: mãe, para mim o balé é um problema porque eu não tenho noção, eu não tenho noção eu não tenho memória corporal. Eu falei: não, você tem um problema de espaço, de memória espacial, de comportamento espacial. Você não tem noção de espaço.
Mas o seu corpo, você, você sabe o que tem que fazer. Se eu disser uma sequência para você, você vai fazer. Pode ser que você bata na porta, né? Como a gente está fazendo em casa agora, está acontecendo muito isso. Assim, eu fico de um lado porque eu manjo mais aonde vai a minha perna e tal, então eu fico de um lado que eu possa dar uma viradinha e eu sei que sai daquela posição. A gente faz exercícios, né, de pernas, frente, lado, trás e tal, então, você tem que ter um espaço considerável, tem que ter um espaço considerável. E ali a gente está dividindo. Então, como eu tenho uma noção espacial maior, eu aproveito disso e deixo ela aproveitando o conhecimento dela, tá? Então, falta um minuto para terminar a live. E então, assim, para criança, maravilhoso, gente, maravilhoso. O balé na vida da criança, Ai, não fala assim, eu vou chorar. O balé, ele transforma vidas. E ele traz muita coisa boa, muita coisa boa. Amizades, inclusive, sabe? Então, assim, quando criança, ele é fundamental, eu acho. Né? A criança tem que experimentar essa. E não é a menina, não. O balé é aberto a qualquer um, de qualquer tipo de. Não existe essa coisa de, ai, não tem corpo, não tem pé, não existe. Isso foi colocado na nossa cabeça, não existe. Quer falar sobre isso comigo? Me procura. Tá? Agora, o balé na vida adulta, ele é transformador. Ele é transformador. Porque com todos os problemas que a gente tem na vida adulta, o balé é o que faz você se concentrar em você. E aí você ganha o teu momento, o teu espaço. Você esquece do mundo e vive para você. Então, o balé, ele é transformador. Salve, bailarinas. Gabriela Schneider, amada, salve seu dia. É, Clarissa, Clarissa Muniz, salve o seu dia, minha amada amiga. É, Juliana Leite, mamãe, salve seu dia. Todas as meninas que. Ai, meu pai, é muita gente para eu falar nome, mas assim, tem umas que são do coração. Priscila Esmanioto, salve, bailarina. É, puxa, você conhece tanta gente bacana. Você conhece umas tralha também, que faz parte do caminho, né? Mas, mas a maior parte das coisas são coisas boas que o balé te dá. Então, fica aqui o convite para vocês procurarem essa arte, procurarem como é que ela acontece, aonde vocês podem fazer. Quem tiver interesse, me procura que eu vou indicar, tá bom? Dependendo, né, do que vocês querem e tal, faixa de preço, caçamba 4, de repente eu faço uns merchans aí. Ou então converse comigo diretamente, tá bom? Gente, obrigada a todos que passaram por aqui, deixaram deixaram os seus ois. Peço que da próxima vez comentem mais, perguntem, porque a interação é uma coisa interessante. A interação é uma coisa interessante. Gostou do trocadilho? Então, me despeço aqui.
fica aí mais uma live, mais uma meta cumprida. Mestra, minha mentora, é, não foi fácil fazer essa live hoje, especialmente hoje, não foi fácil fazer, mas falar de uma coisa que a gente ama, daí fica mais fácil, né? Então, Alda, love you, tá? E todos vocês que participaram, eu agradeço, ó, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Quinta-feira é a próxima live. Aí eu vou deixar já hoje uma enquetezinha sobre o que vocês querem que eu fale na quinta-feira, tá? Porque a minha convidada dessa semana, ela está em processo de pré-wedding, né? Tá se preparando para casar, então eu não vou contar com ela muito, não. Deve estar cheia de coisinhas para fazer. E mas se alguém quiser participar da live comigo, trocando experiência, falando e tal, me manda uma mensagem. Manda uma mensagem que a gente organiza isso, tá bom? Obrigada, boa noite para vocês e até a próxima. Lembrem-se, deixa um joinha aqui para mim. Eu não tô no YouTube, mas lembro a vocês que a minha página no YouTube é Vanessa Sincera e lá tem de tudo, conteúdo diversos. E lá sim, vocês deixem o seu like, né? E eu vou postar esse vídeo lá, vou migrar para lá esse vídeo. É, deixem o seu joinha se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, falem também. É importante, é um feedback importante. E se inscrevam no canal, porque quando você se inscreve, você fica sabendo mais rápido das coisas. Quando eu posto alguma coisa e tal. Às vezes eu posto alguma coisa sobre a parte de modelo, algum job, alguma coisa assim. E aí vocês ficam sabendo na hora. E, por favor, compartilhem. Compartilhem. Essa é a minha palavra de hoje. Compartilhem. Certo? Muito obrigada e reverence a todas as bailarinas do mundo. Um beijo e minha reverência.